gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um story vlog que é muito especial, porque como vocês já viram aqui pelo título, é o último trabalho de mestrado da minha vida, né? Essa é a minha última disciplina de mestrado. Lá na PUC a gente tem 7 matérias pra cumprir, aí eu fiz 3 no primeiro período, 3 no segundo período, e agora, no terceiro período, eu só tinha uma, que é a matéria de didática e questões atuais, que eu gostei muito, foi a única matéria que eu fiz esse período, e período que vem, que é meu último período do mestrado. Vocês estão entendendo isso? Tô chocada como passou rápido. É meu último período do mestrado, eu não tenho matéria pra fazer, eu vou ficar só fazendo a minha pesquisa, que no caso, né? Como vocês já sabem, pandemia, não consegui coletar meus dados, enfim. Depois eu faço um vídeo atualizando vocês como tá essa situação da pesquisa, mas hoje então eu vou fazer esse meu último trabalho e eu falei, preciso gravar vlog para deixar aqui registrado o meu último trabalho do mestrado. Então eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho com vocês, falar o que eu tô fazendo, o que eu já fiz, o que eu vou fazer hoje. É pra entregar na quarta, hoje é segunda, então eu já comecei o trabalho. São mais ou menos 10 páginas, enfim, eu tô fazendo aqui de um jeito, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Nossa, tem muito tempo que eu não gravo vídeo. Quem me segue lá pelo Duca Clara, eu postei, né, ficou sabendo e tal, que a Sofia, minha gatinha de 15 anos, ela ficou doente do nada, teve que ser internada e ela acabou não resistindo. Isso foi há 2 semanas atrás, certinho. Então eu fiquei uma semana muito sumida, assim, sem produzir conteúdo nenhum, realmente, tipo, vivenciando esse momento. Então tem, sei lá, umas 3 semanas que eu não gravo vídeo. Nos stories eu voltei, né, quem me segue lá no Educa Clara viu que eu voltei na mesma semana mesmo, porque eu falei, não, preciso, isso é uma coisa que me faz bem, que me distrai, que me motiva. Então lá no Educa Clara eu consegui voltar mais rápido, mas aqui no YouTube sentar, gravar vídeo e tal, exige mais, né. Como eu tive que focar muito na pesquisa esses dias, acabou que eu demorei mais um pouquinho pra voltar. Mas enfim, estou de volta, que bom que eu tinha alguns vídeos gravados também. Inclusive o vídeo de tour pelo quarto deve ser o próximo vídeo depois desse. Então já se inscreva aqui no canal, que eu sei que vocês querem muito ver esse vídeo. Deixem um like, deixem comentário, tá? E agora eu vou mostrar pra vocês então o que tem que fazer nesse trabalho. Essa disciplina aqui de didática, aqui é o programa da disciplina, que foi na verdade o programa lá do começo do semestre, né? Lá de março e tal. E aí a ideia era a gente fazer 3 trabalhos, né? Essa síntese de artigos, esse trabalho aqui que seria seminário e o trabalho final que é a elaboração desse texto sobre um tema da didática. Só que acontece, com a pandemia e tal, esse meu professor ele foi muito consciente e muito flexível com as nossas demandas também. Ele, enfim, claramente o seminário não ia dar pra fazer, então a gente só fez uma apresentação online, né, sobre alguns dos textos. E esse daqui a gente acabou não fazendo também porque, tá vendo, a entrega dele era bem perto ali, aqui ó, no final de abril, ainda tava tudo muito confuso, então ele acabou falando que esse trabalho seria o único que realmente valeria nota. Então esse trabalho aqui, que é pra entregar dia 1º de julho, ele vai ser o nosso trabalho final, nosso único trabalho, não vão ter todos esses trabalhos. E por isso mesmo que ele vale 10, né, então tem que fazer ele bem direitinho, não que se não valesse eu não faria, mas enfim, vocês entenderam. E aí é basicamente isso, ó, elaborar um texto de um tema específico do âmbito da didática ou sobre a produção recente de uns especialistas da área a partir dos trabalhos publicados a partir de 2005. E aí o professor pediu para que a gente tentasse priorizar os artigos de equalizar de equalizar 1 e equalizar 2. Então eu vou mostrar para vocês como eu estou selecionando os meus textos para esse trabalho, qual temática que eu escolhi, esse tipo de coisa. Sim, no mestrado, como eu já falei várias vezes para vocês, algumas disciplinas elas não têm tanto a ver com a nossa dissertação, né? Igual, por exemplo, eu tô falando sobre mídia e tecnologia, minha dissertação é sobre o que as crianças assistem no YouTube. História da educação, que é uma matéria obrigatória, por exemplo, não é uma coisa diretamente ligada a isso. Mas alguns professores, eles pedem para que o trabalho seja ligado à nossa dissertação. Outros não. Outros deixam opcional. Esse daqui, por exemplo, é opcional. Você poderia ignorar a sua dissertação e simplesmente fazer um trabalho da disciplina, ou se você quiser dialogar, você pode. E eu acho sempre muito legal quando você consegue dialogar, porque às vezes parece nada a ver, parece que não dá, mas existem ligações possíveis, e é tão legal quando você consegue achar essas ligações, sabe? Porque aí tem 2 facilidades nisso. Quer dizer, tem várias vantagens nisso. Você pode utilizar literaturas que você já leu para sua dissertação para você colocar no seu trabalho, então você não precisa fazer tudo do zero, né? Você já tem produção, você já tem leitura em cima daquele tema. 2, vice-versa, se você vai fazer um trabalho sobre algo que você pode aproveitar para sua dissertação, isso é maravilhoso, porque você vai estudar sobre uma área, você vai escrever coisas que vão poder ser usadas na sua dissertação. Então isso é ótimo.
3. Você pode fazer um artigo para publicar em um congresso, por exemplo. No mestrado, né, é muito comum que os trabalhos finais, eu acho que a maioria das disciplinas que eu tive, os trabalhos finais eram a construção de um artigo. Então, esse de concepção de criança e infância, eu escrevi um artigo para a disciplina e depois eu conversei com a minha professora, né? Falei, você acha que ficou bom o suficiente para tentar publicar e tal? Ela me falou que sim, que dava super. E aí, claro, você tem que adaptar algumas coisas, né, dependendo de onde você vai publicar. Mas eu acabei submetendo para um congresso, para o ENDIP, que vai ser esse ano, provavelmente vai ser online, né, enfim. Eu acabei submetendo para o congresso. Então, quando você faz um trabalho de disciplina que também é da sua área, mesmo que não seja, né, é legal que você pode aproveitar para publicar num congresso ou em alguma revista, algo do tipo. Esse trabalho, e assim, eu gosto de fazer o trabalho sem essa pretensão, sabe? Igual, tipo, esse trabalho, eu não quero que eu fique na minha cabeça, precisa ser um trabalho perfeito para publicar, não sei o quê. Não. Eu falo que vai ser um trabalho para disciplina. Se ficar bom, se o feedback do professor for legal, aí sim eu penso o que eu faço com esse conteúdo, tá? Então, mais ou menos essa é a lógica que eu tô seguindo. Para esse trabalho, enfim, didática, né? Didática a gente estudou várias coisas, estudou formação de professor, a gente estudou a questão da escola, da docência atualmente, das metodologias diferentes, violência na escola, os saberes docentes, as diferenças culturais, a gente foca muito nisso, na didática intercultural, essas coisas. Mas a gente falou um pouco sobre tecnologia também, principalmente tecnologia dentro de sala de aula, então ensino híbrido, metodologias ativas, a gente teve umas 2, 3 aulas sobre isso. E aí, o meu questionamento, o meu trabalho vai ser um pouco nesse sentido, assim, tá, ok, vamos trazer a tecnologia para a escola? Vamos, é importante? É importante. Mas eu sou muito mais da área, assim, eu entendo muito mais dessa parte de vamos trazer a tecnologia para a escola, mas essas crianças, esses, enfim, alunos, eles precisam também ter uma visão crítica sobre a mídia e sobre a tecnologia. Então, a questão da mídia educação, que é, na verdade, o letramento digital desses alunos, né? Essa é a área que eu gosto mais, assim, mais que simplesmente colocar computador na sala de aula. O que eu gosto bastante e que eu foco bastante é na parte de vamos letrar digitalmente esses alunos para eles saberem o que é uma fake news, para eles se protegerem da internet, para eles produzirem conteúdos com qualidade e, enfim, serem críticos, terem uma visão crítica em relação a todos esses conteúdos e produções e tal. Então, o meu pressuposto nesse trabalho vai ser justamente isso, que é importante sim você trazer a tecnologia para a sala de aula, mas que não adianta nada fazer isso sem letrar digitalmente esse aluno. Esse foi o meu pressuposto principal, assim, mandei e-mail pro professor falando a minha ideia, né, porque ele falou que poderia fazer isso, ele falou que gostou e agora eu tinha feito um esqueminha de uns tópicos, assim, esquema do que eu gostaria de falar. E comecei a escrever também. Então vou mostrar pra vocês agora mais ou menos o que já tá feito. A primeira dica que eu vou dar pra vocês, uma coisa que eu sempre faço em todas as disciplinas, né? Você sabe que eu uso o OneNote pra fazer as minhas anotações. E aí aqui tem, né, um negócio pra cada aula, tá vendo? E aí eu sempre coloco uma página embaixo pro trabalho final. Porque geralmente é assim, o professor explica aqui, sei lá, nesse dia ele explicou sobre o trabalho. Mas durante as aulas as pessoas vão fazendo perguntas, ele vai acrescentando coisas e tal. E se eu não tivesse feito essa página especial, estaria tudo anotado, misturado aqui. Eu teria que ficar catando depois onde é que tá cada coisa. Então, sempre quando ele vem e fala sobre o trabalho, eu vou anotando aqui. Aqui, por exemplo, tem coisas que ele falou ao longo das aulas, né? Isso daqui é o que tá no programa mesmo, que é, enfim, mais ou menos o trabalho. Ele falou que tem que ser de 10 a 15 páginas, que pode mandar dúvidas por WhatsApp ou e-mail pra ter orientação. Que na discussão teórica pode ser textos mais antigos, mas pra discussão empírica é melhor textos mais recentes, né? A partir de 2015... pode ser em livro também, o importante é focar nas discussões atuais, né, porque justamente o nome da nossa matéria é Questões Atuais da Didática. Essa questão que eu falei de preferencialmente ser em periódicos coalizar e coalizar 1 e coalizar 2, aí ele explicou como é que faz isso, eu achei bem legal numa aula, então vou mostrar pra vocês como é que você descobre. E ele falou isso, que a proposta é que pode pegar algo novo, pode pensar algumas questões da sua dissertação para tentar responder, mas se ainda estiver no processo de elaboração, não precisa ser algo novo e original, pode só fazer uma articulação entre duas temáticas. É mais ou menos onde eu tô fazendo o meu esqueminha do artigo, que ainda não tá 100% fechado, mas vai ser mais ou menos isso, assim, fazer uma introdução falando da questão da tecnologia, né, questão do ensino híbrido também, falando onde tá essa discussão atualmente. Ai, tô apertando tudo aqui, gente. Eu vou fazer algumas páginas sobre a pedagogia cultural, que essa é uma parte que eu já tenho na minha dissertação, então eu vou construir a partir dela e finalizar propondo a questão da mídia educação. Principalmente a partir desse livro aqui, que é o livro que eu fiz uma resenha, um artigo de resenha,
que é The Media Education Manifesto, do David Buckingham, que ele é uma das maiores referências nessa área, né, atualmente e tal, da Inglaterra de mídia e educação. Então eu vou partir muito com base nesse livro, mas vou pegar artigos igual ele pediu, né, artigos atuais e de qualis A1 e A2. Já escrevi 2 parágrafos de introdução e eu já tenho algumas partes que eu provavelmente vou usar. Enfim, já tem 5 páginas aqui mais ou menos, mas eu preciso revisar isso tudo, tá tudo meio solto, não tá nada construído ainda. Então o que eu vou fazer hoje é justamente construir esse texto e aumentar. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz pra selecionar os artigos, né, pra esse trabalho. Eu vou fazer um vídeo específico falando como eu acho os artigos no geral e tal, mas eu não sabia como eu fazia isso de ver a qualidade da revista, né? Eu não sou muito ligada nessas coisas de publicação e tal, então eu nem sabia ver qual qualis era a revista, eu não conheço quais são quali A1 e educação, eu não conheço muito bem essas coisas. E aí meu professor mostrou aqui como é que faz pra gente ver qual é a qualis de uma revista, então eu vou mostrar pra vocês porque na verdade é bem simples, bem fácil, eu que não sabia mesmo ver. Eu tô aqui com o Mozilla porque é ali que eu tenho acesso liberado, acesso remoto na biblioteca lá da PUC. Então tá, procurei o texto que eu quero no Cielo, Go Acadêmico, sei lá, sabem que eu não gosto do Cielo, né? Mas do Go Acadêmico. Ah, eu tô vendo aqui os artigos, nossa, isso daqui parece ser interessante. Vocês sabem que o Go Acadêmico geralmente eu deixo aqui, né, pra classificar por relevância. Então, nossa, esse artigo parece interessante, citado por muita gente, né, e tal, vou abrir. Ah, abri aqui o artigo, né, ele vai abrir, tava lá no Cielo mesmo. E aí aqui vai falar. E aí como é que eu sei se esse artigo é de uma revista, qual é a qualis da revista desse artigo? Eu vou pegar ou o nome da revista ou esse ISSN, tá? Tanto faz. No caso eu vou pegar aqui o nome da revista, aí você vai vir aqui nesse site que é da plataforma Sucupira, tá vendo? Plataforma Sucupira, que é o site da CAPES, né? E aí, só jogar no Google Plataforma Sucupira que vocês vão cair aqui nessa página. E aí vocês vão vir aqui em qualis. Aí tem várias coisas explicando como é que eles fazem a classificação dos periódicos e tal, tá vendo? Eu acho que não saiu ainda. Então, esse daqui de 2013 e 2016 tem A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. E aí, o que é isso? Quanto mais elevado, quanto mais perto do A1, melhor é a qualidade daquele periódico, tá? Vocês podem questionar o que é qualidade e tal, enfim, tem tudo aqui direitinho ó, explicando como é que eles fazem essa classificação. Aqui embaixo vai aparecer, faça a sua pesquisa. E aí, aqui você pode já digitar o título, mas eu acho legal você apertar aqui em busca avançada, qualis periódicos, que aí vai aparecer essa página aqui, e aqui você consegue direitinho pesquisar tudo que você quer. Então, aqui você seleciona essa parte de periódicos desse quadriênio aqui, porque eu acho que o próximo ainda não saiu ainda, então esse é o mais recente. Área de avaliação, você pode colocar aqui educação, né, a área que você quiser, ou não, enfim. E aí aqui no título eu vou colocar um Ctrl V, que é Educação e Sociedade, que é a revista que eu quero ver, e não vou colocar aqui classificação, né, porque no caso eu quero descobrir qual é a classificação da Educação e Sociedade. Vou apertar aqui Consultar, não precisa selecionar Educação. E aí, tá vendo que apareceu aqui várias áreas? Isso eu não entendi ainda, mas eu acho que várias áreas podem avaliar meio que uma mesma revista, né? Ou esse título, Educação e Sociedade, ele talvez tenha em outras áreas também. Mas o que importa pra gente é na área de educação, tá vendo? Educação e Sociedade. Então aqui, ó, título, Educação e Sociedade, na área de educação, vamos ver a nota A1. Tá vendo? Ele é da qualis A1. Essa é uma das revistas mais famosas que, né, que tem na área da educação. Então, obviamente, eu já sabia que ela era A1, porque eu sempre ouço falar isso. É a única que eu sei, no caso. Mas, enfim, então é assim que você descobre qual é a qualis da revista que você quer. Então, basicamente, o que eu fui fazendo foi isso. Vendo os artigos que eu achei interessantes e vendo qual era a qualis deles, tá? E aí você pode também, se você quiser, selecionar aqui a área de avaliação, tirar o título e deixar aqui A1. Aí, o que vai acontecer? Ele vai pesquisar todas as revistas da área de educação que são A1, tá vendo? Então aqui tem todas as revistas, ó, Ciência e Educação, que a gente vê bastante também. Tem essa, ó, Comunicar, que pra minha área também tem muita coisa. Tá vendo? Educar em Revista, eu achei alguns artigos dessa também. E aí tem 121 revistas com qualis A1. Então assim, é bem mais fácil também de você descobrir, né? Se você não tiver o nome da revista ainda, é só você pesquisar assim. Tá vendo? Tcharam! Aí eu criei uma pasta aqui, trabalho final, já coloquei os artigos que eu achei e fui aqui no Mendeley, que é onde eu uso, também criei uma pasta trabalho final. E aí o que eu fiz? Eu joguei aqui todos os artigos que eu pretendo usar, tá vendo?
E aí eu posso organizar aqui até por ano, pra eu ver se tem artigos recentes ou não. Ó, tem artigos de 2020, artigos de 2020, 2019, tá vendo? Eu tentei a maioria ser... A partir daqui são todos acima de 2015, que foi o que ele pediu, e aqui tem uns abaixo também, mas que eu achei mais importantes. O que eu fiz? Eu fui colocando aqui no campo da nota, né, qual é a qualis da revista. Então aqui, A1, essa daqui é bem ruim, nananã, fui colocando, essa é A1, A1 ou A2... Enfim, fui colocando todas as que são de qualis altas, né? E coloquei essa estrelinha pra eu saber quais são os artigos que eu tenho que priorizar se eu for considerar qualis. Então, na verdade, os dois melhores artigos pra mim são esses daqui, porque eles são muito recentes e são de revistas muito boas. Então, foi assim mais ou menos que eu selecionei os artigos. Se vocês não sabiam disso, não sabiam consultar isso, já valeu esse story vlog, né? Então, por favor, deixem aqui o comentário, deixem like, se inscrevam no canal, porque a gente precisa chegar a 100 mil inscritos, que é meu sonho. Então, assim, ajudem aqui a pessoa que tá disponibilizando tantas informações legais pra vocês, não é mesmo? Enfim, agora são 3h30, tá certinho, na verdade são 3h20, tá certinho na hora que eu falei que eu ia começar coloquei no meu cronograma, na minha agenda, né, que eu ia começar a fazer o trabalho, começar não, porque eu já comecei, né, continuar a fazer o trabalho, não coloquei meta de páginas, eu tenho hoje o dia inteiro, amanhã o dia inteiro e quarto o dia inteiro pra entregar, porque tem que entregar quarta, meia-noite, né, no máximo, então eu tô tranquila, acho que vai dar tempo e tal, eu comecei a fazer agora, de semana passada, mas de qualquer forma eu já tava com bastante a ideia na minha cabeça. E eu geralmente, o meu processo é esse de escrita, meu processo é ficar com a ideia muito na cabeça e só depois que a ideia tá, tipo, bem elaboradinha que eu começo a colocar no papel, antes disso eu não consigo. Enfim, então agora eu vou escrever e depois, mais tarde, provavelmente bem mais tarde, eu volto aqui pra falar com vocês, tá bom? Agora já são 5h30, eu não fiz 60 minutos, eu fiz tipo 40 e 45, né, eu faço pelo Forest, e aí eu tenho um intervalinho pra pegar água no banheiro e tal, mexer um pouquinho nas redes sociais. E assim, não escrevi tanto ainda mais, ainda tá com 5 páginas, mas eu reformulei, assim, eu tirei a parte de ensino híbrido porque eu achei que ia ficar meio nada a ver. Meu professor falou que tudo bem se eu não entrasse nisso, se eu ficasse falando realmente só de como a mídia educação pode ajudar pra gente pensar nos processos de ensino-aprendizagem que tem a partir dos vídeos do YouTube. Então, eu tô focando nisso. É muito importante, né, você ler os artigos depois que você tem essa ideia inicial,
Porque antes de ter ideia você lê os artigos, depois de ter ideia você continua lendo e você reformula a sua ideia, né? Então é esse processo que eu tive aqui. Aí eu reformulei toda a minha introdução, explicando... uma coisa que eu sempre gosto de fazer é assim, explicar a introdução e depois falar de como o artigo vai ser dividido, como vai ser organizado. Então eu separei em 3 partes e falei qual vai ser cada uma das partes, quais referenciais teóricos eu vou usar, como é que eu vou separar a parte empírica e tal, porque eu acho que fica muito mais organizado assim. Eu odeio quando o artigo é totalmente sem organização. E eu gosto quando o autor explica a forma que ele organizou, né? Porque a gente não tá na cabeça dele pra entender isso. Então eu tô fazendo isso. E aí agora eu vou fazer uma pausa, vou comer alguma coisa e depois eu volto pra poder escrever, né, de fato um pouco mais 1 horinha assim de escrita. E aí, como eu disse, eu tenho a manhã inteira e tenho quarta também bastante tempo pra fazer isso. Quero adiantar mais hoje, queria chegar pelo menos numas 7 páginas por aí, tá com 5, chegar numas 7, porque aí a partir disso eu consigo, enfim, já vejo que tá mais redondinho, né, porque tem que ser no mínimo 10, geralmente eu passo um pouquinho, porque eu não, sei lá, eu sempre me empolgo assim, mas enfim, é isso, acho que vou finalizar o vlog por aqui, porque eu já falei demais esse vlog, né, eu falei tipo várias informações antes de eu começar a fazer de fato o trabalho. Espero que vocês tenham gostado. O último vlog de trabalhos do mestrado, a partir de agora vão ser vlogs da minha análise de dados, da minha escrita da dissertação. Estou muito animada, quer dizer, estou animada, eu queria decidir logo como é que vai ser essa minha coleta. Decidir não, porque eu já decidi. Enfim, não depende de mim o que tá acontecendo agora. Então, depois eu atualizo vocês sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijinhos pra vocês, até a próxima. Não sei se vocês vão ter férias, me digam que se vocês vão ter férias. Boas férias pra quem vai ter, pra quem não vai ter, vamos continuar juntos, né, estudando, porque eu também não tenho férias, porque mestrado não tem férias. Beijão pra vocês.